Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. É o último capítulo desse Evangelho de Marcos. Está sendo também estudado aqui na igreja. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. E a palavra de Deus diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando então no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos deles e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como lhes foi dito. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Foi a que tu representou aqui, irmão? Amém, viu? Oh, glória! Ela foi e contou que com ele tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, eles não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra é um testemunho fidedigno do teu poder. É um testemunho poderoso do teu amor. É um testemunho gratificante da salvação em Cristo Jesus. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra entre na nossa mente e no nosso coração e faça morada e transforme a nossa vida em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos comemorando durante esses dias um dos eventos mais preciosos que nós temos, a Páscoa. Hoje de manhã a gente viu o que isso significa, não é? A Páscoa dos judeus. O que é para nós de fato a Páscoa, que já não é mais aquela festa judaica, que até hoje os judeus fazem isso, celebrando e trazendo à memória o tempo que eles foram escravos no Egito, mas pelo poder de Deus eles foram libertos. Jesus celebrou a última Páscoa fazendo uma transição dela para a primeira ceia. Nós, cristãos, hoje nós celebramos a Páscoa, vamos botar isso entre aspas, de uma outra forma. Para nós é a ceia, que nós fizemos hoje de manhã.
momento em que nós trazemos também à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e a nossa libertação, não de uma nação que imperava sobre nós, mas de uma força poderosa que atuava na nossa vida de modo devastador, que é o pecado. Nós fomos libertos em nome e por amor de Jesus. Ontem nós já tivemos aqui um pouco dessa celebração, onde foi encenado aqui um pouco da última ceia, né, ou a primeira ceia, a última Páscoa, a primeira ceia. Os discípulos aqui representados sentaram aqui sobre essa mesa, e nós terminamos ao lado da mesa. E nós terminamos ontem o culto no silêncio do sábado. O sábado foi o dia do luto. A sexta-feira foi o dia da dor e o sábado foi o dia do luto. Né? O que vai ser da gente? Para onde nós vamos? O que acontecerá? E nós terminamos então o sábado com aquele silêncio. E hoje nós estamos no clímax do Evangelho. Os nossos olhos agora saem da cruz e eles passam agora para o túmulo de Jesus. Nós estamos no ponto alto do Evangelho de Jesus. Tudo que foi anunciado ao longo da vida de Jesus converge para esse dia e para esse momento, o dia da ressurreição. A ressurreição é o ponto-chave do cristianismo. Sem a ressurreição, o cristianismo ele perde completamente o sentido. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala muito sobre a ressurreição. E ele diz, se não há ressurreição, o que ele está fazendo? O que ele está ensinando? O que ele está pregando? Porque tudo vai se tornar uma grande mentira. Então, a ressurreição é um dos pilares centrais da nossa fé cristã. Então, sem a ressurreição, o cristianismo ele perde todo o sentido. Mas Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, a morte ela foi vencida. O nosso maior inimigo, o nosso maior desespero, ele foi vencido por Cristo Jesus. Porque Cristo ressuscitou, as preocupações elas foram dissipadas e uma missão foi estabelecida e dada para nós. São três coisas que aconteceram ali naquele túmulo. Não é? A morte foi vencida, as preocupações foram dissipadas, porque naquele momento, para aquelas mulheres, a maior preocupação era quem removerá essa pedra? Quem vai abrir esse túmulo para nós? A pedra é muito pesada, tem guardas à volta, mas as preocupações foram dissipadas e uma missão foi estabelecida. Vai por todo mundo e pregue o Evangelho. Esse texto que a gente leu, ele nos mostra três movimentos poderosos. O primeiro dele é o túmulo vazio. Isso é um movimento incrível. Ninguém tem o túmulo vazio, apenas o túmulo de Jesus. Eu fico imaginando a emoção que um ser humano cristão pode ter ao visitar esse lugar. Um outro movimento que a gente vê é a incredulidade humana, que até hoje está presente mesmo nos meios evangélicos, mesmo nos meios cristãos. Não é incomum você lidar, por exemplo, com um crente, às vezes um crente muito antigo, mas que ainda a incredulidade e a dureza do seu coração está presente. E o terceiro movimento foi a missão que foi dada àqueles discípulos. Então, dos versos 1 a 8, nós temos aí a revelação do poder de Deus no túmulo vazio. As mulheres vão ao sepulcro e elas têm uma preocupação na sua mente. Elas têm um problema para ser resolvido. Quem é que vai abrir esse túmulo? Quem é que vai abrir esse lugar para que eu chegue até Jesus? Observe que entre essas mulheres e Jesus Cristo ressurreto, ou o túmulo vazio, ou o grande milagre, tem um obstáculo, tem uma pedra que precisa ser retirada. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando nas pedras que muitas vezes são colocadas entre nós e Jesus, que nos impede de fato, entregarmos a vida completamente a Jesus. Você consegue pensar nisso? Coisas na sua vida, às vezes é uma relação familiar, às vezes é uma relação de amigos, às vezes é um trabalho, às vezes é um pecado de estimação oculto que você pensa assim, nossa, se eu aceitar Jesus, como que eu vou ter que lidar com esse pecado? Eu vou ter que deixá-lo. E eu vou te dizer uma coisa, não se escandalize com o que eu vou dizer para você nesse momento. Pecado não é ruim, ele é até gostoso. Se ele fosse ruim, se ele fosse amargo, igual a erva que foi servida para nós ontem, na verdade, aquilo dali a gente sente o sabor dele no sentido espiritual.
Mas o pecado, se ele fosse tão ruim assim, ninguém fazia isso, né? Ninguém cometia. Você sabe o que é ruim no pecado? São as consequências dele. Então, às vezes, o sujeito ele tem aquele pecado de estimação. Ele tem aquilo que ele gosta de fazer, mas ele sabe que aquilo está contra a lei de Deus. Transgrediu a lei do Senhor. E isso se torna um grande obstáculo, porque para ele é difícil deixar aquele pecado que ele gosta tanto de praticar em função de entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando essas mulheres chegaram no túmulo, a pedra já havia sido removida, o túmulo já estava vazio, e um anjo disse a elas, ele ressuscitou. A gente aprende aqui que Deus é poderoso para resolver questões que nos preocupam, questões que afligem o nosso coração. Hoje pela manhã a gente falou muito disso, não é? Da libertação que nós temos em Cristo Jesus e como nós devemos nos livrar das preocupações para que nós possamos viver para a glória dele integralmente. O que está entre você e Jesus que te preocupa? O que tem nesse meio de caminho que impede a sua entrega de vida total ao Senhor Jesus? O maior problema da humanidade, pecado e morte, foi vencido por Jesus. Esse é o maior problema da humanidade. O pecado porque destitui você da glória de Deus. E a morte porque pode te levar à morte eterna. Ou seja, uma separação total de Deus. Mas Jesus venceu essas coisas. Jesus não está mais entre os mortos, ele vive. E ele vive e voltará para buscar a sua igreja. Isso é o que todo crente agora espera. Esse evento aqui foi fantástico, mas ele já aconteceu. Acabou. Ele marca as nossas vidas. Aqui está o perdão pelos pecados. Esse evento aqui já aconteceu. Ele nos traz esperança. Agora existe um evento que ainda não aconteceu e que todo salvo em Cristo Jesus aguarda esse dia ansiosamente. É o dia em que aquele que daqui saiu voltará para buscar a sua igreja. Amém? Você vai estar lá nesse dia, amém ou não? Quero ver você lá, engrossando essa fila, celebrando esse dia. A ressurreição de Jesus deve até nos tranquilizar em relação à morte, porque ele já venceu, isso aqui é um protótipo. Ele já venceu a morte. E isso vai acontecer com você quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Então, a reação dessas mulheres, quando elas viram o milagre da ressurreição, foi tremor, espanto e medo. Mesmo diante do milagre, às vezes o coração humano ainda luta para crer, não é? Imagina que elas chegaram ali, imagina você nessa cena. A gente vê coisas a respeito de Jesus. Quantos aqui, quando viram aquele vídeo de Jesus com a mulher samaritana, não lacrimejaram naquela hora? Quantos de vocês aqui, ao ver aquele vídeo da mulher samaritana, talvez tenha até se identificado com ela? Não é? Nós sentimos isso. A gente sente, quando as mulheres chegam aqui, vê um milagre desse, a gente se arrepia. Mas, às vezes, se nós estivéssemos lá, nossa reação seria como a dessas mulheres. Quantas vezes Deus já agiu na sua vida, mas você ainda vive como se a pedra não tivesse sido removida. Deus já fez milagres em você. Deus já operou grandes obras na sua vida. É só você olhar para o seu passado, mas às vezes nosso coração ainda está duvidoso em relação ao Senhor Jesus Cristo. O túmulo vazio, ele revela o poder de Deus. Mas como eu falei, dos versos 9 a 14, a incredulidade também revela a dureza do coração. Nós temos o coração duro. Jesus aparece primeiro para Maria Madalena, e ela conta, mas eles não acreditam. Você imagina que 12 homens andaram com Jesus, então presta atenção numa coisa. Não se sinta culpado ou culpada quando você duvidar. Você imagina que 12 homens foram pastoreados, discipulados e ensinados por Jesus durante 3 anos. Você imagina você fazendo um seminário cujo professor, o único professor é Jesus Cristo, ele é o professor e ele é a matéria. Você já imaginou um negócio desse? Jesus era o professor e a matéria. 3 anos de faculdade,
3 anos de estudo. E quando Jesus morre, eles duvidam que aquilo que ele ensinou vai acontecer. Mesmo alguém dizendo para ele, você precisa saber o seguinte, Jesus ressuscitou. Senão, não ressuscitou. E eu quero dizer uma coisa a você, você que está estudando Atos comigo aqui no domingo, né, nas nossas expositivas, você viu ali que os primeiros versículos de Atos, eles revelam que mesmo depois da ressurreição de Jesus, mesmo depois que eles creram na ressurreição de Jesus, Jesus ainda precisou fazer um intensivão de 50 dias com eles, para prepará-los para a grande missão de evangelização do mundo. Então, primeiro ele aparece a Maria Madalena, mas eles não acreditam. Depois, a 2 discípulos, provavelmente os dos caminhos de Emaú, mas eles também não acreditam. E aí sim, Jesus aparece aos 11. E agora eles olham e creem, realmente ele ressuscitou. Mas Jesus dá uma palavra para eles de repreensão. E qual foi o diagnóstico de Jesus diante disso? A incredulidade e a dureza de coração. Então, mesmo com testemunhos, mesmo com evidências, mesmo com convivências com Cristo Jesus, eles ainda resistem em crer. Então, o maior obstáculo não é a falta de evidência, mas a dureza de coração. Então, não se culpe quando isso acontecer com você. Isso é possível de acontecer. O que você precisa fazer é orar ao Senhor e pedir, Senhor, quebra o meu coração. Abre o meu coração. Talvez você tenha ouvido a palavra, mas você ainda resiste. Às vezes você vem a essa igreja todo domingo e a palavra bate no teu coração, mas o coração ainda está duro como pedra. Crer não é apenas saber. Crer é se render a Jesus Cristo. Você pode saber muita coisa na mente. Você pode saber muito de Bíblia. Você pode saber até dar aula sobre Bíblia. Mas se você não se render a Jesus, vai sempre faltar alguma coisa. Porque crer em Cristo, biblicamente, não diz só do conhecimento que eu tenho e das evidências que estão na minha frente. Posso ver um cadeirante se levantar e andar. Mas se eu não me render a Jesus, a minha fé ainda não alcançou essa fé salvífica que a gente chama. Em terceiro lugar, a ressurreição, ela também nos envia para uma missão, tá? Dos versos 15 até o verso 18. Então, depois daquela repreensão, Jesus dá uma ordem. Vai por todo o mundo e preguem o evangelho. Nós temos que fazer como essas mulheres. Será que por que ele apareceu para as mulheres primeiro? Vocês têm alguma ideia? Diz que a notícia na boca da mulher corre mais rápido, né? Então, traz essas 3 mulheres aqui, primeiro, que quando começar a falar, a notícia vai correr rápido. Brincadeira, tá, irmão? De novo, nós precisamos fazer como essas mulheres, como eu disse hoje de manhã, irmãos, essa fofoca é autorizada. Conta para todo mundo o que Jesus fez na sua vida. E nós temos aí alguns elementos da missão que Jesus nos dá. Primeiro é a universalidade, ou seja, é para todo mundo. Nós não temos que escolher a pessoa para quem nós vamos contar. A missão que Jesus nos dá é o seguinte, você tem que contar para todo mundo. Quem Jesus colocar na tua rota e no teu caminho, essa pessoa está pronta para ouvir o testemunho do Senhor Jesus. Segundo elemento, a mensagem é o evangelho. É claro que você deve falar um pouco daquilo que ele fez com você, mas você precisa contar o evangelho. E o evangelho diz disso, morte, ressurreição e volta de Cristo. E a resposta que o evangelho espera, que é o terceiro elemento, é quem crê vai ser salvo. A pessoa não é salva porque ela vem à igreja, a pessoa não é salva porque ela é batizada nas águas, ela é salva porque creu em Cristo Jesus, porque entregou a sua vida, se rendeu a Cristo Jesus. E ele fala de sinais que acompanham, né? Não são, os sinais, na verdade, não são o foco, mas a confirmação de que Deus está agindo sobre o seu povo. Então a ressurreição não é apenas uma notícia para nós celebrarmos, é uma verdade que nos envia e nos dá uma missão. Você não foi salvo para ficar só parado.
Então a gente vem para cá hoje, por exemplo, e vamos fazer todo esse evento. Bacana, é um grande acontecimento. E nós vamos celebrar isso. Olha, daqui uns meses, isso vai passar rapidinho. Escuta o que eu estou te falando. Você vai lembrar, não vai estar uma cruz aqui, não vai estar um túmulo vazio aqui, não haverá uma mesa bonita como essa aqui. O que vai estar aqui nos cantos da igreja, você sabe? Manjedoura, reis magos, essas coisas assim, estrela, talvez vai ter uma estrela pendurada aqui, e nós vamos agora celebrar o nascimento de Jesus. Tudo isso é o Evangelho, mas o Evangelho, ele não é só para ser celebrado, o Evangelho é para ser contado para as pessoas. Então, se você é um salvo em Cristo Jesus, você não foi chamado só para celebrar. Você não foi chamado só para ficar parado. Você foi chamado para contar esse babado para todo mundo. Você foi chamado para contar essa fofoca para todo mundo. Que Jesus salva pessoas, que Jesus transforma pessoas. Depois dos versos 19 a 20, nós vamos ver Cristo que continua ainda reinando e continua ainda agindo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele está assunto aos céus, está à direita de Deus numa posição de autoridade. A gente pensa, onde é que está Jesus agora? Será que ele está dormindo, cansado? Não, ele está trabalhando à direita de Deus. E os discípulos são convocados para sair para pregar. E Deus confirma a palavra com sinais. A obra não terminou. Ela continua através da igreja. Nós não estamos sozinhos nessa missão. Você viu que o texto diz que Jesus cooperava com ele. Deixa eu te falar uma coisa, não tem aquela palavra que Jesus, aquela promessa que Jesus falou assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, e a gente fala assim, não, isso aí é o seguinte, vamos fazer um culto de oração, tem 2 ou 3, Jesus está aqui, ok? A ideia daquele texto é justamente junto com Marcos 16, Jesus cooperando, onde houver 2 ou 3 pregando o evangelho, fazendo a obra dele, junto ele está nessa cooperação. Então, quando você estiver falando do evangelho para alguém, fica em espírito de oração e saiba que Jesus está junto com você, colocando palavra na sua boca, abrindo o coração da pessoa, trabalhando na mente dela para que o evangelho faça sentido para essa pessoa. Então, Deus confirma, a obra não terminou, nós não estamos sozinhos, porque Cristo reina, Cristo intercede e Cristo coopera com a sua igreja para que essa notícia, tanto da cruz quanto da tumba vazia, avance pelo mundo afora. Afinal de contas, como a gente viu no tema de missões mundiais, né? Ele vive, e porque ele vive, nós precisamos terminar a missão, e o texto base é quando esse evangelho for pregado em todas as nações, aí sim ele voltará, né? Então a gente até pregou sobre isso. E Cristo está intercedendo, está cooperando e está trabalhando conosco para que isso seja uma verdade. Eu quero concluir esse momento dizendo para você algumas coisas. Esse texto nos confronta com 3 perguntas básicas. A primeira delas, você crê que Jesus realmente ressuscitou? Você crê nisso? Ou isso para você é uma história, uma celebração? Segundo, seu coração está duro ainda? Seu coração ainda está com dificuldade de aceitar essa verdade? Você está vivendo a missão de Jesus para você? Ou você está apenas assistindo o que a igreja dele está fazendo? A ressurreição, esse túmulo vazio, ele exige de nós uma resposta. Chegar diante do túmulo de Jesus é sair com sentimento de constrangimento, porque Jesus nos exige uma resposta. Se ainda não crê, a resposta é crer no Senhor Jesus. Se ainda está frio espiritualmente, a resposta é arrepender-se da incredulidade e da dureza de coração. E se você já é salvo, a resposta é: assuma o seu chamado e viva o Evangelho. Porque o túmulo está vazio, Jesus está vivo e Ele está nos convocando todos os dias para essa missão.
Amém? O domingo chegou. Alegre o teu coração e viva para Jesus.